nós não estamos tendo o nosso culto presencial, mas todos os dias nós estamos ao vivo, na live, no Instagram, às 21 horas. Tem sido uma bênção. E eu queria mandar um abraço para os irmãos que estão de fora também, além dos irmãos da igreja. Tem vários irmãos que estão nos assistindo pela internet. Queria mandar um abraço para o Flávio, lá de New Jersey, que está assistindo também, a Diana, também de Miami, e outros irmãos também que estão aí em volta do mundo, nos assistindo também conosco, aliançados aqui, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês aí também. Nós temos orado pelos irmãos da FAB nesses dias, que Deus guarde sua vida, sua família, mas nós temos orado também por todos os irmãos em volta do mundo. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde também as suas finanças, que o Senhor possa te guardar nessa crise, tanto nessa crise da saúde, como na crise que estamos já passando aí, questão crise financeira também, que está se instalando aí no mundo por causa do vírus, mas que Deus guarde a sua vida em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus 12, e eu queria compartilhar a palavra de Deus para nós hoje. E eu queria dizer para você também que nós temos um devocional diário aqui na FAB. Nós temos 2 devocionais, tem um devocional de adulto e um devocional de criança. E que você se inscreva lá no link, tem um link do devocional que está nas nossas mídias sociais, você entre lá no canal. E eu queria pedir para você também nos ajudar a compartilhar o canal da igreja. Compartilhe o canal do YouTube, compartilhe o canal também do Instagram, amém? Esses 2 principais canais, do Instagram e do YouTube. Que você possa compartilhar esses canais, use aí em vez de ficar espalhando notícia ruim, você vai espalhar o link da igreja, a palavra de Deus. Nós temos aí o nosso louvor abençoado, que o Senhor tem nos abençoado, nossa equipe de louvor, que o Senhor está derramando unção nova sobre eles, e nós temos também palavra aí para você ouvir. As nossas crianças, queridos, estão fazendo um devocional tremendo também, e o Senhor tem nos abençoado muito, amém? Então eu queria que você participasse das devocionais, que você participasse também da live às 21 horas, todos os dias. Hoje, depois do culto, nós vamos ter às 21 horas, nós temos uma live, que é uma vigília que nós estamos fazendo todos os dias, em nome de Jesus, enquanto durar essa quarentena. E nós queríamos dizer também que o Farol 53 continua normalmente, amém? Que o Senhor te abençoe, e o Farol 53 é um propósito de jejum e de oração que nós temos aqui na FAB desde o início do ano. O Senhor colocou no final do ano passado no nosso coração, e nós temos orado e jejuado toda quarta-feira, e está sendo uma bênção. Então, nós não estamos tendo culto presencial, mas na live de quarta, a live de quarta é uma live especial, que é a live do Farol. Amém? Convide pessoas para estar conosco orando, jejuando nessa quarta-feira também, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar contigo uma palavra de Deus para você, para mim, para você, nessa noite, para a nossa família, lá em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 1. Amém? Hebreus 12, a partir do verso 1. E você que está aí assistindo a palavra, compartilhe o link agora com mais pessoas. Mande o link aí da palavra, você recebeu no Instagram, você recebeu aí através do link lá da agenda, do devocional, você tem lá na bio do Instagram também, você pode pegar, colar lá, copiar do link, e você pode mandar para mais pessoas para assistirem conosco a palavra de Deus e receber essa palavra agora. Amém? Graças a Deus. Hebreus, no capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria e que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Amém? É só até aqui o verso 3, e eu queria ler de novo o verso 3. A palavra do Senhor diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém? Queridos, a palavra do Senhor, a primeira coisa que a Bíblia nos diz aqui, e é importante que nesses dias você reforce a sua fé no Senhor. É importante que nesses dias você faça uma reflexão da sua fé.
Nesses dias Deus está nos levando a refletir sobre a nossa fé. Nesses dias o Senhor está nos levando a refletir sobre o nosso posicionamento diante de Deus. Nesses dias o Senhor está nos levando a pensar verdadeiramente o que o Senhor tem para nós. Nesses dias o Senhor está nos levando a nós pensarmos exatamente qual é o valor da nossa fé nas nossas vidas. Qual que é a prioridade de Deus nas nossas vidas. Queridos, nós estamos num momento de crise mundial. E é nesse momento de crise mundial que nós começamos a perceber algum cumprimento das profecias, algumas partes da profecia bíblica começam a se construir, já começam a sugerir aí nas mídias e já começam também a sugerir um governo mundial, isso tudo caminhando para o cumprimento das profecias. Queridos, a palavra do Senhor não volta atrás, a palavra do Senhor se cumpre, e as profecias estão se cumprindo. E nesses dias de cumprimento de profecia, nesses dias em que o Senhor está trabalhando de forma tremenda em vários pontos da terra, guardando a sua igreja e fazendo com que nós venhamos a refletir nesse momento sobre a nossa vida espiritual, sobre como nós estamos diante de Deus. Queridos, a palavra do Senhor fala que no dia que o Senhor chegar diante de nós e nos cobrar realmente uma prestação de contas, e nós vamos chegar diante dEle, qualquer dia, amém? Ou agora, ou na frente, no futuro, um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. E o dia que nós nos apresentarmos diante de Deus, o que nós teremos na nossa mão para apresentar para Ele? E nesses dias de pandemia, mais do que nunca, nós começamos a refletir, nós começamos a pensar, e nós começamos então a priorizar a nossa fé. E nesses dias é dias de conserto, nesses dias você que está afastado da igreja, nesses dias você que está afastado dos caminhos do Senhor, do propósito do Senhor, o Espírito Santo de Deus te fala nesses dias, é tempo de retornar, é tempo de rever suas prioridades, é tempo de rever sua fé. Queridos, e a palavra do Senhor nos fala aqui em Hebreus 12, primeira coisa que fala aqui, é que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Quando o autor dos Hebreus fala da grande nuvem de testemunha, ele está se referindo aqui aos homens elencados aqui no capítulo 11. No capítulo 11, a Bíblia relata diversos heróis da fé, diversos homens que venceram tribulações, talvez até maior do que essa que nós estamos vivendo aqui no mundo todo hoje com essa pandemia. Mas a palavra do Senhor fala que lá em Hebreus 11, nós temos ali a lista dos heróis da fé. Homens que venceram a tribulação, homens que venceram momentos de muita dificuldade pela fé. Queridos, e aqui a palavra do Senhor começa em Hebreus 11 dizendo assim, olha, nós estamos rodeados espiritualmente, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Porque a palavra de Deus não é temporal, queridos. Isso que nós estamos passando hoje, outros homens de Deus passaram também. Outros homens de Deus passaram por perseguição. Outros homens de Deus, outras fases da igreja do Senhor passaram por muita perseguição. Teve um momento na igreja primitiva que a igreja foi perseguida e os irmãos morriam. Os irmãos eram lançados ali no Coliseu, lançados aos animais ferozes, para ser espetáculo público, para a plateia. Queridos, e nesses dias, a palavra do Senhor fala aqui em Hebreus 12, que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. E é nesse momento que nós estamos em dificuldade, e é nesse momento que nós estamos passando por esse problema, que nós provamos a nossa fé no nome de Jesus. É que nós professamos de fato e de verdade a fé que nós temos. É que a nossa fé é colocada em prova. Se nós temos ou não fé que o Senhor vai guardar as nossas vidas, se nós temos ou não fé que a nossa vida está no controle do Senhor, está no controle de Deus, e a palavra do Senhor fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, se não for da vontade de Deus. Pastor, mas está me dizendo então que eu posso sair por aí, que eu não vou ser contaminado pelo vírus? Não, não é isso que eu estou dizendo, queridos. Eu estou dizendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e se você tem fé nisso, tudo que acontecer na sua vida, foi Deus que permitiu, se você estiver aliançado com o propósito. Se você estiver aliançado com a palavra de Deus, se você tiver Deus como prioridade na sua vida. Queridos, a palavra do Senhor fala que Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. A palavra do Senhor fala que Ele ama aqueles que o amam, que de madrugada o buscam. Queridos, o que essa palavra fala? Não está falando do momento, do horário, do relógio que você busca a Deus, não. Esse termo que está utilizando a palavra de Deus, fala que o Senhor ama aqueles que o amam.
E quando fala que ama aqueles que o amam, a palavra de Deus ali nesse termo está referindo ao que Jesus disse ali depois, lá no Novo Testamento, que Jesus disse o seguinte: olha, aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos, são aqueles que seguem os meus mandamentos, são aqueles que têm a palavra de Deus como regra de vida. Nós temos aprendido aqui na Fábia desde o ano passado, queridos, que a palavra do Senhor, se você faz parte do reino, se você é um integrante do reino de Deus, a palavra do Senhor não é sugestão para a sua vida, a palavra do Senhor não é simplesmente uma boa sugestão, um bom caminho, mas a palavra do Senhor é lei para a sua vida. Você que é do reino, você que pertence ao Senhor, você que é tomado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus não é sugestão. A palavra de Deus, ela é regra de vida. A palavra de Deus é pelo onde você conduz a sua vida, é por onde você conduz os princípios da sua vida. Se você não tem a palavra de Deus como lei para a sua vida, é necessário você rever sua vida, é necessário você rever sua fé. A Bíblia não é sugestão. A Bíblia não é um livro que você lê e vê se segue ou não. A palavra do Senhor, queridos, é a lei para aqueles que professam que Jesus é o Senhor das suas vidas. E para aqueles que de fato professam que Jesus é o Senhor das suas vidas, você está dizendo: Senhor, eu morri para o mundo, e a minha vida agora pertence ao Senhor, minha família pertence ao Senhor, minhas finanças pertencem ao Senhor. E eu creio que tudo que eu tenho e tudo que eu sou está nas suas mãos. E se você tem essa fé, se você tem esse princípio de vida, o Senhor vai te guardar debaixo das suas asas. O Senhor, assim como a águia faz com seus filhotes, o Senhor vai te guardar debaixo das asas. Porque você tem o propósito de seguir a Deus. Você tomou uma decisão na sua vida. Queridos, e servir a Deus não é emocional. Tem pessoas que vão de igreja em igreja para ver onde que você arrepia mais. O Senhor não te chamou para arrepiar. O Senhor te chamou para tomar uma decisão e prestar um culto racional ao Senhor. Você não foi chamado para arrepiar, queridos. Arrepiar, você arrepia por outras coisas. Com vento frio, igual está aqui o ar-condicionado soprando para mim, tá certo? Você arrepia com outras coisas. Mas a palavra do Senhor te diz que você foi chamado para servir ao Senhor com um culto racional. Isso quer dizer que você tem que tomar uma decisão de seguir a Deus. Diante da dificuldade, decisão. Diante da bonança, decisão. Diante da prosperidade, decisão. Diante da fome, decisão. Querido, servir a Deus não é condicional por tempo determinado. Ah, se eu tiver bem, eu vou servir a Deus. Se eu tiver mal, não vou. Ah, não, se eu tiver uma vida boa, não vou servir a Deus. Tem pessoas que têm a cara de pau de falar que não vai servir a Deus e perder tempo servindo a Deus. Queridos, ouça bem o que eu estou te dizendo agora. Repense a sua fé nesses dias. A palavra do Senhor é a nossa regra de vida. Tenha a Bíblia como regra da sua vida e você vai ver sua vida sendo transformada. Você vai ver sua vida sendo transformada da sua família também. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E crer em Jesus não é simplesmente você falar da boca para fora: ah, eu creio. Não. Crer em Jesus é você ler a Bíblia e você guardar os mandamentos que aqui estão. Os mandamentos e os princípios da palavra de Deus. Queridos, isso é amar a Deus. E aqui a palavra do Senhor fala então, que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. O que isso quer dizer, queridos? Que outros homens de Deus deixaram exemplo, outros homens de Deus passaram por um momento de fome, outros homens de Deus passaram por um momento de perseguição e foram fiéis ao Senhor. Queridos, é interessante que nós temos aprendido também, que às vezes a pessoa se desvia na bonança. Tem pessoas que Deus começa a abençoar, ela começa a prosperar, e de repente ela se vê longe de Deus. Por quê? Ah, agora eu estou na bênção, agora eu tenho recurso. E muitas vezes, queridos, a pessoa começa a ser abençoada e acha que chegou no seu máximo. Mas ela esquece que aquele que te abençoou com pouco, ele tem muito mais para te dar na vida cristã e na caminhada cristã. E às vezes você se desvia porque recebeu uma bênção. Porque você se distancia, porque você só vem para Deus na hora da dificuldade. Queridos, mas nesses dias que estão sendo provados os homens de Deus e as mulheres de Deus, de fé, que são aqueles que têm um culto racional, são aqueles que tomaram a decisão de servir a Deus, tanto na bonança, como na fome, quanto na dificuldade, quanto na escassez.
Que você possa fazer como o apóstolo Paulo, que diz: olha, eu sei ser fiel, e eu sei ser alegre, e eu sei agradecer a Deus, tanto na bonança quanto na miséria, na fome. Queridos, porque você, quando faz isso, você demonstra para o mundo e para as hostes espirituais que estão ao seu redor, que você é um homem que escolheu seguir a Deus, que você é uma mulher que tomou decisão na sua vida de seguir a Deus. Tome uma decisão. Seguir a Deus é algo racional, não é emocional. E olha só, continua aí, verso 12. Esses dias tem um amigo nosso que falou: pastor, a minha esposa gosta de ver a palavra lá que o senhor prega tranquilinho. Eu não sei quem ele está assistindo. Deve ser outra pessoa. Amém? Mas graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe, queridos. Palavra de amor. Amém? É essa. Olha aí, continua comigo. Nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Verso 12. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Se o teu braço te faz pecar, corta e lança fora. Se o teu olho te faz pecar, corta, fura o olho. Queridos, foi isso que Jesus disse. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Olha, tudo aquilo que te atrapalha seguir a Deus, tudo aquilo que te atrapalha servir o propósito de Deus na sua vida, lança fora da sua vida, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, queridos, tira tudo aquilo que te atrapalha. E a palavra do Senhor fala de duas coisas aqui que nos atrapalham: situações que não são pecado e situações que são pecado. Olha só o que o autor fala aqui, ó. Livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, ou que nos assedia. Queridos, a palavra do Senhor fala de duas situações. A primeira são situações que não são pecado. Olha só o que eu estou dizendo. Situações que não são pecado, mas que te atrapalham de correr a corrida que foi proposta para você, de você alcançar o propósito de Deus. Queridos, se você não está diante do propósito de Deus, mesmo não tendo a vida de pecado, mesmo estando com a vida de santidade, mas fora do propósito daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, você está pecando também. Por isso que a palavra do Senhor fala: olha, se livra daquilo que te atrapalha seguir a Deus. Se livra daquilo que te atrapalha. Se às vezes é algo que você faz que está te atrapalhando, tira isso da sua vida. Se de repente é um tipo de relacionamento, de amizade que você tem, tira isso da sua vida. Se é algo que te atrapalha, se livra de tudo aquilo que te atrapalha, seguir a carreira que Deus estabeleceu para você. E a palavra do Senhor fala também que do pecado que nos assedia. Queridos, todos os dias nós somos assediados pelo pecado. Não existe aquela falar: eu sou vacinado, né, contra o pecado. Não existe isso, queridos. Nós não somos vacinados pelo pecado. Nós só vamos ser vacinados contra o pecado quando nós recebemos o novo corpo de glória. Quando nós estivermos aí com o novo corpo que o Senhor nos der. Quando nós que estamos vivos fomos arrebatados, ou a pessoa que já morreu recebeu um novo corpo em Deus na ressurreição dos santos. Aí sim, nós vamos ter um corpo incorruptível, conforme a palavra de Deus. Mas enquanto isso, a palavra do Senhor fala que nós não somos vacinados do pecado. E por isso a Bíblia fala que nós temos que nos livrar do pecado que nos assedia. Nós somos assediados todos os dias. O que Deus falou para Caim? Caim tinha relacionamento com Deus ainda, queridos. Caim, no momento, né, Deus chegou para Caim e falou: Caim, eis que o pecado está à sua porta, e cabe a você dominá-lo, cabe a você se livrar da situação. Caim, o pecado está batendo na sua porta, sai fora dele. E Caim não saiu. Caim foi lá e matou Abel, e Deus tinha falado com ele antes disso. Deus tinha lá falado com Caim. Caim tinha relacionamento com Deus, queridos. Caim tinha aprendido lá no culto doméstico. Caim aprendeu de Adão e Eva. Caim era ali do núcleo, ali, né? Embora estavam fora do jardim, a gente não sabe se Caim, ele viveu uma época no jardim ou não, a palavra não fala isso, mas Caim, Deus continuou tendo relacionamento com o homem, mesmo fora do jardim, e Deus foi lá falar com Caim, mas Caim recusou a voz de Deus. Queridos, a palavra do Senhor fala que nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, e de tudo aquilo também que nos envolve. E a Bíblia fala também que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Queridos, perseverar também é um fruto do Espírito. Perseverar é algo que nós temos que fazer. Muitas vezes a bênção do Senhor está próxima e nós desistimos. Muitas vezes a bênção do Senhor está próxima de chegar e nós desistimos, porque Deus tem um tempo certo para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter perseverança.
Às vezes Deus está te preparando para algo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e às vezes você deixa de alcançar o melhor de Deus, o propósito de Deus, porque você não espera, você não tem paciência, e você sai por outro caminho. Queridos, nós temos recebido uma direção de Deus clara aqui na FAB, e estamos aguardando em Deus o momento certo de se cumprir a promessa do Senhor nas nossas vidas como igreja. Deus tem falado muito forte para nós como igreja nesses dias. Nós temos uma palavra de Deus como igreja, mas nós estamos aguardando o momento certo de acontecer. E às vezes nós somos tentados, mesmo como igreja, de andar por uma direção. Não estou falando de pecado, estou falando de andar numa direção, às vezes como igreja, daquilo que Deus não estabeleceu para nós. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter perseverança no caminho que Deus estabeleceu para as nossas vidas, amém? Deus às vezes tem um ministério para você, mas é necessário que você tenha perseverança. Aguarda o momento certo, aguarda o momento que Deus vai fazer na sua vida. Queridos, Deus preparou Davi lá, cuidando de poucas ovelhas do seu pai. A Bíblia fala, e nós falamos na live esses dias, acho que foi de anteontem, né, que Davi, quando ele foi visitar o acampamento lá que estava em guerra com os filisteus, e ele ouviu Golias blasfemando contra o exército de Deus vivo, Davi falou: quem que é esse homem para estar falando isso? Eu vou lá guerrear com ele. E aí falaram para Davi, Davi, você não pode. Ele falou: posso sim, porque eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, e há pouco tempo seus irmãos tinham falado que eram poucas ovelhas, né? Quando Davi chegou, falou: olha, você largou as poucas ovelhas do nosso pai lá e veio para cá só para ver a confusão. Queridos, mas mesmo sendo poucas ovelhas de Davi, eles estavam treinando ali, ele estava sendo treinado por Deus ali, e a Bíblia fala que ele teve vitória contra o leão e contra o urso. E naquele momento então que todos ali em Israel estavam sem coragem de enfrentar Golias, Davi se prontificou e falou: eu vou enfrentar esse Golias, eu vou enfrentar esse incircunciso, e ele vai cair em nome de Jesus. Queridos, e às vezes Deus está te preparando lá no seu trabalho, porque às vezes Deus vai te colocar numa posição alta. Nós recebemos uma palavra de Deus que Deus vai nos colocar como o farol da nossa sociedade, amém? Deus vai te colocar como farol. Pastor, mas está acontecendo uma crise mundial. Deus vai te colocar como farol, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Creia na palavra de Deus que está sobre nós, na palavra profética. Queridos, a palavra do Senhor então fala que nós temos que ser fiel no pouco, e no muito Ele vai nos colocar. E às vezes você recebe uma oportunidade no trabalho e você não é fiel naquele pouco, porque você acha pouco. Esse trabalho aqui não está legal. Mas se você for fiel, Deus vai te levantar. Às vezes Deus te dá um ministério e você faz a obra de Deus relaxadamente, porque você acha pouco aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você for fiel no momento certo, Deus vai te levantar. Queridos, nós estamos vivendo em dias em que Deus vai levantar os homens e as mulheres que são fiéis a Ele, amém? Em nome de Jesus. E olha só o que a palavra continua dizendo: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós recebeu um mapa de corrida, cada um de nós tem algo para fazer diante de Deus. Corra com perseverança, e tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas estão frustradas com a igreja. Muitas pessoas se frustram com a igreja, se frustram com algum irmão, com outro. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que ter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele é o alfa e Ele é o fim. Quer dizer que Jesus nos resgatou, foi Ele que morreu por nós. Foi Jesus que morreu no meu e no seu lugar. E a nossa vida pertence a Ele. E é por isso que a nossa fé tem que ser baseada em Jesus. Nosso olhar tem que estar fito em Jesus. Porque se olhar para as situações, se olhar às vezes para coisas que acontecem em nossa volta, nós vamos nos escandalizar e às vezes nós vamos perder a proposta da corrida que nós temos. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter o nosso olhar fito em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que te chamou, queridos. E a palavra do Senhor fala que não foi você que escolheu servir a Ele, mas pelo contrário, Ele que nos escolheu para estarmos aqui servindo a Ele, amém? Quando eu falo aqui na igreja, ou aí na sua casa, assistindo pela internet. O Senhor te chamou, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração. E você, no momento que você lê a palavra de Deus, isso queima no seu coração, é porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, o Espírito Santo está trabalhando no seu ser, na sua família, em nome de Jesus. E olha só o que a palavra continua dizendo aqui: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
E ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Queridos, outras traduções falam que Jesus suportou a ignomínia. Aqui essa versão NVI não traz esse texto, mas a versão do João de Almeida fala ignomínia. Não sei se a sua Bíblia tem esse termo aí. E essa ignomínia é um termo utilizado para falar da morte mais vergonhosa que existia na época ali em que Jesus viveu entre nós. Os romanos usavam a morte de cruz para declarar que Roma tinha o poder da vida e da morte, e a morte vergonhosa era colocada contra os inimigos de Roma. Queridos, um cidadão romano, pelo pecado maior que ele fizesse, ou pelo crime maior que ele fizesse ali contra o império, ele não poderia ser crucificado. Se fosse um cidadão romano, independente do crime que ele cometeu, ele não poderia ser crucificado, porque a morte de cruz era uma morte muito vergonhosa, era uma morte vexatória. E Jesus se submeteu à morte vergonhosa. Jesus se submeteu a essa morte para nos trazer vida e vida com abundância. Jesus, sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele se submeteu. Queridos, é importante entender isso. A palavra do Senhor nos fala, e Jesus disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou liberadamente. Liberalmente, Jesus se permitiu ser crucificado por causa da minha vida e da sua vida, para nos resgatar das trevas e nos levar para o reino do seu amor. Queridos, a palavra do Senhor fala que Jesus hoje está sentado à direita de Deus. E o sentado à direita de Deus quer dizer, queridos, que ele está sentado ao lado de Deus no trono, e que ele é o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Senhor. E Paulo fala em algumas ocasiões, fala assim: olha, o Jesus que vocês mataram, Deus o colocou como Senhor e como Cristo. O que isso quer dizer, queridos? Que o Senhor Jesus, a nome de Jesus, tem que se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo que é natural, tudo que é espiritual, tem que se dobrar ao nome de Jesus. E se você é aliançado com esse nome, se você professa esse nome, se você tem esse nome sobre você, tudo que você fizer dentro do propósito de Deus, você vai ser guardado por Ele, a sua vida vai estar nas mãos dEle. Pastor, mas tem missionário que morre no campo missionário. Queridos, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, amém? Se você entregou sua vida para Ele, confia que Ele vai fazer o melhor para a vida da sua vida e da sua família. Queridos, à medida que nós nos entregamos para o Senhor, Ele cuida de nós. E a palavra do Senhor nos garante que quando nós nos integramos totalmente para Ele, o Senhor vai cuidar das nossas vidas, amém? Enquanto nós vamos cuidar da prioridade da obra de Deus. E a palavra do Senhor fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, a Bíblia fala que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Mesmo nesses momentos de pandemia, não fique ansioso, porque o Senhor sabe de tudo aquilo que você precisa, e Ele vai suprir a sua vida em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer um amém na sua casa? Você pode dizer: eu creio no nome de Jesus, eu creio que nesse nome há poder, eu creio que esse nome vai se dobrar diante desse nome, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Queridos, a palavra do Senhor fala então aqui que Ele está sentado ali, à direita do trono de Deus, e que tudo aquilo que é natural, e tudo aquilo que é espiritual, tem que se dobrar ao nome de Jesus. E eu te convido nesses dias que você professe esse nome. Eu te convido que você declare esse nome sobre a sua saúde, declare esse nome sobre a saúde dos seus filhos, declare esse nome sobre a saúde da sua família, declare esse nome sobre a sua vida financeira, declare esse nome sobre o teu trabalho. Vamos orar, queridos, vamos entrar num ambiente de guerra nesses dias espiritual. Eu te convido a estar orando nesses dias, eu te convido a se juntar conosco como igreja às 21 horas para orar e ler a Bíblia juntos, amém? Para que nós possamos estar juntos como igreja, participando desse momento, e que o Senhor te abençoe. E aqui a palavra do Senhor, encerrando aqui no verso 3, fala: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Queridos, Jesus deixou um exemplo, e os heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus deixou também um exemplo. Por isso nós estamos cercados por essa nuvem de testemunha, para que nós não desanimemos na corrida que o Senhor nos propôs. Não desanime. Você que lançou a mão no arado, não olhe para trás. Mesmo na dificuldade, o Senhor é contigo. Mesmo na dificuldade, o Senhor vai mandar maná do céu para você. Deus vai cuidar de você. Eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus, eu creio que o Senhor vai nos guardar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós.